Bom dia, bom dia. Sextou novamente. Nós aqui novamente, com nossos grãozinhos no caminho de hoje, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, trazendo para a gente aqui hoje no capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei, do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que não tereis pedido senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Mais uma vez eu estou aqui numa assembleia onde se trata, antes de tudo, de estudos. Eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa de vossa perdição. Ah, quantos há sobre a vossa terra que maldirão um dia nas trevas terem visto a luz. Ó sim, são felizes estes que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas, podem ver mais que vós que vedes claro. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo: alma querida, porque não conhece todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em tua cegueira. Ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias ditosa, e quem sabe se essa alegria não te perderia. Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a teu turno ora e, sobretudo, medita em tudo o que acabo de dizer. Antes que me afaste, vós todos que estáis aqui, recebei minha bênção. Vianney, Cura d'Ars, Paris, 1863. Bom, aqui o Cura d'Ars fala pra gente, né, que às vezes é preferível a gente ter os olhos fechados para o mundo, porque assim nós não estaremos ali vendo, né, as vicissitudes de todos, né? Não estaremos vendo também as facilidades em que nós poderíamos cair, que nós poderíamos ruir. Com os olhos fechados, nós estamos sempre olhando para dentro. E a oportunidade que a gente tem de sentir verdadeiramente o amor de Deus, de estar ligado a Deus com os olhos fechados e não olhando para
a humanidade, não tendo acesso às portas largas, abertas, para que os homens entrem pelo caminho largo e ruam e caiam. Com os olhos fechados, nós temos a oportunidade de mentalizar mais o amor de Deus aqui, ó. A gente sentir mais o amor de Deus, porque a gente vai estar mais ligado ao Espírito, com certeza, né? Eu sei que existem várias pessoas que não enxergam e que não por isso tenham um coração bom, mas se Deus está fechando os olhos da gente para que a gente não caia, né? Que a gente não ceda às tentações do mundo, é porque Ele quer que a gente faça uma introspecção a cada dia. Por que que Deus me quer cego? Por que que Deus me quer de olhos fechados? E a gente entender que a chance que Ele está dando para a gente, a oportunidade que Ele está dando para a gente de ter vindo com os olhos fechados, é para que a gente cresça, que a gente evolua espiritualmente, que a gente passe por essa etapa aqui, né? Eu não digo com mais facilidades, mas com mais entendimento, com mais gratidão no coração e com mais ligação ao plano espiritual, né? E Deus permite que a gente tenha os olhos fechados para o mundo, com vistas a que nós estejamos com os olhos abertos para o plano espiritual, visando a nossa melhora, visando chegar novamente ao plano espiritual, né, com o coração mais leve um pouco, por não ter visto tanta coisa ruim nessa terra, né? Tanta coisa que poderia fazer o nosso espírito cair novamente. Então é a oportunidade que Ele nos dá. A gente sabe que tudo que nós passamos aqui tem um porquê lá atrás, né? Porque se originou o que nós estamos vivendo aqui hoje, lá numa vida passada. Então a gente tem sempre que agradecer mesmo. Agradecer por tudo, por toda a oportunidade que o Pai nos dá. E se nós estamos aqui sem enxergar o físico, que a gente abra o nosso olho para enxergar o espiritual, para receber. Porque se Deus nos tira um dos sentidos, um dos 6 sentidos nossos, né? Um dos 6, né? Eu disse. É porque Ele sabe que nós vamos conseguir passar por essa encarnação com os que restam, né? E que esse que Ele retirou vai ser usado também. Vai ser usado também para o nosso crescimento. Porque no lugar da visão, Ele vai colocar o coração. Ele vai colocar o amor. Ele vai colocar o pensamento. Então vamos agradecer ao Pai por essa oportunidade também. O Livro dos Espíritos hoje traz para a gente a questão 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Todos os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda com limitações que não entendem as coisas abstratas, como ocorre entre vós com as crianças. Há também espíritos pseudo-sábios que fazem desfile de palavras para se imporem, como ocorre ainda entre vós. Aliás, os próprios espíritos esclarecidos frequentemente podem se exprimir em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é inadequada para exprimir claramente. Precisam de figuras de comparações que tomais pela realidade.
Pois é, né? Então, mesmo entre os espíritos, a gente já sabe disso, né? Eles estão só lembrando para a gente aqui. Existem ainda os espíritos que ainda estão em ignorância, que ainda estão em crescimento, que não têm o conhecimento total, né? Não têm o conhecimento total para poderem falar para a gente aquilo realmente que é verdade, né? E existem ainda os pseudo-sábios, aqueles que acham que sabem e que falam aquilo que acham, né? Então, como entre nós, entre os espíritos também existem espíritos que ainda estão em evolução, né? Em crescimento. Então, nem tudo o que dizem corresponde verdadeiramente à verdade. Tá bom? Vamos entender isso e vamos prestar mais atenção, né? Vamos fazer um pouquinho de raciocínio naquilo que a gente escuta de alguns espíritos. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima sexta-feira, com muita luz, muita paz, muito amor no coração, saúde e trabalho, para a gente poder passar nossos dias aqui um pouquinho melhor. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.